Olhar D está no ar. Este programa tem um oferecimento de doutora Márcia Abelim Vargas, médica oftalmologista, atendimento com empatia e alegria. Grenoble Imóveis Planejados, projetamos sonhos com design e precisão. Doutora Tanisa Dalmolin, especialista em harmonização facial. Gabitai Salon, excelência, qualidade e estilo. Doutora Vanessa Bock, excelência em harmonização facial. E Nana Clínica, valorize sua beleza com naturalidade. E doutora Estela Mota, gastroenterologista e hepatologista. O programa de hoje está incrível e eu convido você a ficar conosco. Agora vamos receber a médica oftalmologista, ela que atende desde criança a idosos pelo seu jeito tão gentil, fácil, querido e alegre. Nós vamos receber então a doutora Márcia Abelim Vargas, que está aqui conosco. Muito bem-vinda, que bom que tivemos a oportunidade de conversar juntas aqui hoje, viu? Obrigada, Cris, eu que agradeço a oportunidade. Doutora Márcia, saúde ocular é um tema que preocupa todas as idades, e recentemente nós temos visto na mídia alguns casos de celebridades, inclusive trazendo problemas de saúde ocular. O que tu pode começar nos falando? O que é importante para que a gente possa cuidar de forma preventiva da nossa saúde ocular? Então, Cris, agora que a gente tem toda essa mídia que nos orienta a várias coisas, percebe-se uma maior preocupação com a saúde ocular da infância, o que antigamente pensava-se que a criança iria manifestar quando estivesse lá no colégio, e então isso mudou devido às apresentações que sabe-se que pode ser desde o nascimento. Aquele teste que é feito na maternidade, teste do olhinho, na maternidade ou um tempinho depois, né? O teste do olhinho é muito importante, ele tem que ser feito nas primeiras 72 horas. Ah, perfeito. Ele é um teste que é feito pelo pediatra, tá? É com uma lanterna especial chamada retinoscópio. Tá. E é um teste que vê a transparência das estruturas oculares, né? Então, ele é o reflexo do olho vermelho. O reflexo do olhinho é o reflexo do olho vermelho, que a gente tem que ficar repetindo. O pediatra pode repetir a cada avaliação do bebê, porque é um teste simples, indolor, que não necessita dilatação da pupila. E que tipo de problema ele mostra, doutora Márcia? Ele é um triador, né? Ele é um triador de catarata congênita, de glaucoma congênito e do tumor famoso agora, devido à família Leifer, que é o retinoblastoma. E se nesse primeiro momento, no caso, como tu fez referência agora, desse tumor do Thiago Leifer, aquele apresentador do Big Brother, aquele comunicador incrível, eu sou muito fã do tipo de apresentação dele, nós vamos abranger melhor esse assunto, abordar melhor esse assunto, mas no caso deste exame, a menininha dele fez esse exame lá na maternidade e deu normal, o problema aconteceu depois? É possível acontecer depois? Ou a criança necessariamente já nasce com esse problema? Não, o mais comum é ele acontecer depois, tá? O retinoblastoma inicial pode estar até dentro do útero, ele é mais raro, porque esse é o retinoblastoma, ele é genético, né? É mais raro ainda. O retinoblastoma já é um tumor raro, mas é o principal tumor ocular da infância e é um tumor, é um câncer, né? Então, o diagnóstico precoce é fundamental, tanto para a manutenção da visão da criança, como às vezes até da vida da criança. É mesmo? É tão sério assim? Sim, é um tumor. Mas, como eu disse, é raríssimo. O teste do olhinho da maternidade, o que ele mais tria é a catarata congênita, né? E também é considerado uma urgência, não pela questão de saúde, de vida da criança, de risco de vida, mas de perda visual, né? Porque é um diagnóstico que tem que ser precoce, que tem que ser tratado precocemente para a criança poder desenvolver a sua visão, né? Porque a gente não nasce enxergando igual como a gente enxerga quando adulto. Como é que é a visão quando são cores mais limitadas, formatos? É tudo mais embaçado, né? Então, conforme o olho vai crescendo e vai desenvolvendo, e essa maturação do olho sensorial vai até em torno dos 8 anos. Por isso, os diagnósticos de várias patologias oculares têm que ser precoce, porque depois, numa idade, a gente não consegue mais fazer com que a criança atinja toda seu potencial visual.
Mas tu fez a referência logo no início da tua fala sobre que a maioria dos pais faz então esse teste do olhinho nas primeiras 72 horas e depois ele acha tá tudo bem, só se a professora me disser assim, olha, ele tá fazendo assim com o olhinho, ele queixa de dor de cabeça, ele tem que sentar na frente. Então, não é tão simples assim essa nossa preocupação só lá nas primeiras 72 horas e depois lá na escola, né? Esse período inteiro tem que ser acompanhado. Principalmente quando a criança ainda não verbaliza e não entende isso. Perfeito. Né? Então, como eu volto a dizer, esse teste do olhinho, o pediatra poderia fazer a cada avaliação, principalmente até o primeiro ano da criança, e depois nas avaliações anuais, né? Mas o ideal é que a criança faça a avaliação oftalmológica mesmo, completa, entre 6 e 1 ano. E aí depois vai depender, o oftalmologista vai indicar se vai fazer anual, porque o retinoblastoma, voltando a ele, então, ele não é um tumor congênito na maioria das vezes, ele se desenvolve, né? Então ele começa como um grãozinho pequenininho lá na retina, que a retina é o nosso fundo do olho, né? É o que recobre por dentro, por fora você tem essa estrutura branca, que é a esclera, e por dentro a gente tem a retina, que ela é alaranjada, avermelhada, essa é a retina. Por isso que do Thiago, ele fala tanto na campanha dele, de tirar fotos com flashes, porque quando a gente tira foto com flash, até do adulto, à noite, a gente percebe que tem a pupila mais avermelhada, né? E isso é normal, porque o reflexo da nossa retina tem vasos sanguíneos, então ela é avermelhada, isso é legal, é bacana. Então, se você tira foto de uma criança e não tá esbranquiçado, que se chama leucocoria, que outros falam assim, ai, nossa, parece que é o olho do gato, porque os animais à noite, ele tem esse brilho diferente, isso é um sinal de alerta que tem que fazer uma avaliação completa com dilatação da pupila. E agora, no caso do Thiago Leifert, então, doutora Márcia, na tua percepção como médica oftalmologista, é importante casos assim ganharem visibilidade, fazem com que os pais se preocupem mais, prestem mais atenção, ou tem um risco também grande de as pessoas começarem todas a acharem que os seus filhos têm e terem aquela corrida aos consultórios médicos? Nessa balança aí, o que tu acha que é positivo? As duas coisas, né? Ele mesmo menciona que inicialmente eles queriam deixar mais sigiloso, não queriam pôr na mídia, e depois perceberam que muitas crianças poderiam estar passando por esse mesmo processo e ser diagnosticada muito tarde, né? A própria filha deles, ele comenta que já foi num estadiamento mais avançado. Porque quando você começa a ver esse reflexo branco, o tumor já está grande, de certa forma, né? Não que esteja no estadiamento pior, mas quando você já consegue ver, é porque ele é grande. Então, volto a dizer, o mapeamento da retina, que é o fundo de olho sobre dilatação, quem faz é o oftalmologista. Então, por isso, hoje se preconiza, como esse tumor, ele é mais frequente entre 1 e 2 anos de idade, mas ele pode surgir até os 5. Então, que a criança seja avaliada pelo oftalmologista entre os 6 meses e 1 ano, e aí, conforme o exame do oftalmologista, história familiar, várias coisas que a gente avalia, o oftalmologista vai indicar se tem que fazer de novo a cada 6 meses ou 1 ano, enfim. Para ir acompanhando. Ir acompanhando até pelo menos os 5 anos, dependendo da história familiar e outros viés. Agora, esse diagnóstico, um diagnóstico difícil, eu imagino que assuste muitos pais. Quais os sinais, além dessa foto com flash, para aquelas pessoas que às vezes não têm um acesso à saúde de forma tão fácil, mais ainda um oftalmologista pediatra, então ou às vezes levam a um oftalmo que não tem aquela habilidade para examinar a criança, quais são os outros sinais assim que os pais, né, leigos, não são da área médica, podem perceber nos seus filhos para acender o sinal de alerta? Sim, um importante sinal é o estrabismo, é o desvio do olhinho. Se esse tumor ele está muito próximo de uma região do fundo de olho que se chama mácula, que é o nosso foco principal, onde a gente tem a melhor nitidez nessa região. Se o tumor começa a crescer naquele localzinho, o olho vai desviar para poder enxergar por uma outra parte da retina. Então, claro, o estrabismo também pode ocorrer se o tumor estiver grande, mas o precoce, então um sinal de estrabismo, desvio ocular
antes dos 6 meses de idade é normal ocorrer. Tá. Quando ele é assim intermitente, às vezes está, às vezes não está, às vezes está, às vezes não está. Mas um desvio fixo ou um desvio quando a criança já passou dos 6 meses, tem que levar o oftalmologista para fazer toda a avaliação, inclusive do fundo do olho. O brasileiro não tem aquela cultura preventiva, né? Como é que os pais lidam com os bebês? Porque assim, às vezes as pessoas pensam aquilo que nós falamos no início, né? A professora não falou nada, tá tudo bem, ele já está escrevendo, ele senta na frente porque ele gosta, ele vê filme. Como é o brasileiro na questão da prevenção nos cuidados da saúde ocular, especialmente das crianças? Cris, eu acredito que, eu sou oftalmologista há bastante tempo e noto a mudança de comportamento dos pais, mas principalmente dos pediatras. Os pediatras são os grandes aliados da gente, né? Então, já há uma cultura diferente que bom. De prevenção mesmo. Antigamente eu não atendia muita criança, apesar de fazer essa especialidade, mas atualmente o meu consultório assim, é 90% infantil. E muitos vêm só para um check-up mesmo. Hoje dá para dizer que a maioria dessa faixa etária pequena, né, que a criança não informa queixa, vem por um check-up. Sim, e aí tu já teve que lidar muitas vezes com diagnósticos sérios, assim, imagino ao longo da tua profissão. Como é que os pais reagem? Porque toda doença, especialmente de criança, depende muito daquela dedicação dos pais, de seguir as orientações. Como é dar essa notícia? Como é depois acompanhar? Com diagnósticos mais sérios como esse, por exemplo. Cris, como os diagnósticos mais sérios? A gente está em Santa Maria, então aqui é um polo pequeno, né? Até hoje, graças a Deus, vamos falar do retinoblastoma, eu só tive um caso. Que bom. Então, realmente, isso é bastante raro. Certo. É difícil, claro, mas a gente tem que ter aquela postura de explicar aos pais que mesmo sendo um tumor, um câncer, 90%, 95% tem uma chance de cura. Nossa, que maravilha alta! Às vezes não é uma cura com a visão. Normal. Mas em se tratar de um câncer, a sobrevida, a cura da criança ocorre em 95%. Então, a gente tenta demonstrar aos pais que, geralmente, o retinoblastoma, quando é essa forma mais comum, que é a adquirida por uma mutação genética daquele indivíduo, não vai passar para os seus herdeiros, é unilateral, é um olhinho só. Então, se caso ocorra de ter que remover o olhinho, vai ter o outro. E a criança em si é um serzinho maravilhoso, né? Ele se adapta muito bem a qualquer coisa, aceita muito bem qualquer tratamento. Então, diga, é mais fácil lidar com a criança do que com a família, com certeza. Agora, falando sobre estrabismo, aquela proteção que tem que ficar, o tampão, né? Como é que a criança reage? Porque para os pais já é algo desconfortável, na escola é algo desconfortável, mas e se tu fala que a criança, ela lida bem, ela consegue lidar bem com o tampão? Ela aceita que é necessário? A gente tem que fazer todo um trabalho lúdico. Eu faço todo um trabalho lúdico para que haja, porque não é fácil mesmo você ter que penalizar o seu olho melhor, porque o tampão, então vamos falar de tampão. O tampão, ele tem esse estigma de que é de uma criança estrábica, mas não. O tampão é um tratamento para ambliopia. Ambliopia é uma palavra difícil, mas é quando um olhinho desenvolveu normal a sua visão e o outro ainda não. Antigamente a gente falava assim, tem um olhinho preguiçoso. Eu não uso mais esse termo, porque a criança ouvindo isso, assim, não, mas eu não sou preguiçosa, eu não sou, né? Ela não vai ouvir que é o olho que é, ela vai achar que ela que é, né? Então eu não uso mais, eu uso assim, não, é assim, ó, você tem um olhinho, vamos dizer, você tem 4 aninhos, você tem um olhinho de 4 anos, e o seu outro olhinho ainda é um bebezinho, ele precisa crescer, para ele crescer. E aí vai fazendo todo um trabalhinho com a criança, para ela ir entendendo que é importante o olhinho crescer, para os dois andarem juntos, de mão dada, a gente vai fazendo um papinho assim, para ficar legal. Não é à toa, gente, que todo mundo indica. A doutora Márcia, ela faz até a voz. Vocês perceberam que
ela faz até a voz, uma voz mais infantil, assim, para criar aquela identidade. Doutora Márcia, que riqueza de conteúdo. Já fica aqui o nosso convite para uma próxima entrevista, porque realmente preocupação com saúde de forma geral é necessária. Saúde ocular, só quando as pessoas muitas vezes começam a ter algum tipo de problema que ela percebe o quanto é importante e o quanto se deve ter essa medida toda preventiva lá do inicinho. Muitíssimo obrigada por ter vindo prestar esses esclarecimentos aqui pra gente, viu? Eu que agradeço a vocês e o Diário. Muito obrigada. Voltamos já já com o Olhar D. Aos 28 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 28 anos transformando a cidade e região. Conheça as delícias da nova pastelaria Delivery da região, Império do Pastel. Com um cardápio variado e saboroso, temos opções de pastéis de massa artesanal para todos os gostos, desde os tradicionais de carne até a linha gourmet, como de camarão ao molho da casa. Disponível no delivery ou retirado no local. Tudo feito com ingredientes frescos e de qualidade. Império do Pastel, qualidade e preço bom. Práticas sustentáveis. Você sabia? Você pode colaborar. Que tal começar a separar o lixo para a reciclagem, economizar água, optar por energias renováveis, fazer uma hortinha doméstica, reaproveitar ou reutilizar produtos quando possível, evitando o desperdício. Faça a sua parte, cuide do meio ambiente e transforme o futuro. Uma campanha Prefeitura de Santa Maria, Descarte Legal, Grupo Diário, Patrocínio Corsan, Evoluir nos define. Governo do Rio Grande do Sul. O futuro nos une. Apoio Business Gadeia, Colégio Adventista, Comitê pelo Meio Ambiente, Elegância Center Shop, Colégio Fátima, Multiplaspel, Químia, Unicred, Ponto Capital. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. So darling, take my hand, you got to understand. I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy. I don't wanna just be friends. Estamos de volta com o Olhar D e agora nós vamos receber uma mulher que sabe muito de como deixar a nossa casa maravilhosa. Tem uma empresa tradicionalíssima, fez aniversário agora, então nós vamos falar sobre móveis planejados, utilização, otimização de espaço. Nós teremos uma conversa fantástica com a querida Lisiane Faller, da Grenoble Móveis Planejados. Quero começar te dando muito boas-vindas e te dizendo que é uma alegria enorme te receber aqui no Olhar D, viu, Lisi? Obrigada, Cris. Eu que me sinto lisonjeada de estar aqui querida, contigo novamente, né? Depois de uma parceria de tanto tempo. É verdade. E é sempre muito bom conversar contigo. Eu acho que o papo flui. Esse é o objetivo, tem que ser bom de conversar, né, Lisi, querida? Lisi, móveis planejados, né? Otimização de espaço. Muitas vezes os imóveis estão ficando em tamanhos menores e se nós não otimizarmos, de fato, o que é pequeno já se torna ainda menor. Qual o teu conceito, assim, sobre a funcionalidade, sobre a otimização de espaço com móveis planejados? Olha, Cris, eu acho que os anos de prática vêm nos amadurecendo, ajudando a gente a crescer também nesta visão de mercado hoje e de necessidade do cliente. Então, Santa Maria, então, mais ainda, porque é um mercado bem
típico, né, de estudantes, tem uma população flutuante muito grande, que se muda todos os anos, né, nós temos todo o exército, a base aérea, são professores universitários e os estudantes de todas as universidades que nós temos aqui, colégios importantes, né. Sim. Então a gente foi buscando se aperfeiçoar também nessa prática de entregar ambientes que sejam 100% funcionais e que carreguem com ele também a leveza e aquilo que a gente quer dar para o cliente quando a gente vai fazer um projeto, que é o bem-estar. Então, embora os ambientes sejam pequenos, a nossa função lá é torná-los agradáveis, funcionais e que preencham 100%, né, a necessidade do cliente. A demanda nossa hoje maior é atender esse público. E hoje também a Finger vem crescendo no mercado, né, a marca que nós trabalhamos há 16 anos, no sentido de elevar um pouquinho o padrão, elevar a marca. Então a gente tem também trabalhado junto com eles este outro público, que requer ambientes mais sofisticados, mais trabalhados, cada vez mais confortáveis, né, Cris? Eu acho que a pandemia nos ensinou isso também. O quanto é bom e importante estarmos em casa e nos sentirmos acolhidos e com muito conforto, né? Exatamente. Agora, Lisiane, 27 anos de Grenoble Imóveis, né? Completou esse ano. E nós estamos falando de tradição, de confiança, e aí tu faz referência à pandemia. A pandemia trouxe toda a doença, toda aquela carga negativa, mas trouxe um resgate do bem-estar em família dentro das próprias casas. Vocês perceberam uma preocupação ainda maior das pessoas em primar por isso, por ambientes que a gente possa estar juntos dentro de casa, ter aquele nosso ambiente de plantas, aquele ambiente de reflexão, de descanso? A pandemia trouxe esse lado positivo, assim, da busca de ambientes mais acolhedores? Muito, Cris. Não posso nem falar assim que a pandemia nos... porque eu sinto até um peso na consciência de dizer assim que durante a pandemia o nosso setor de negócio foi até beneficiado. É ruim dizer, né? Parece que anda na contramão. Não, mas foi real, aconteceu de fato, porque as pessoas parando em casa, elas começaram a observar os cantinhos de casa que poderiam melhorar para o convívio delas, né, para o dia a dia, que antes a gente passava o dia fora. Então, a casa ia ficando daquele jeito. E aí, estando em casa, as pessoas começaram a perceber o quanto é importante, né, tu cuidar daquele cantinho que tu fica mais tempo, fazer a tua cozinha melhor, mais funcional, mais agradável, ampliar o espaço, fazer a reforma que fazia anos que queria. Iam adiando. Então, a gente trabalhou muito durante a pandemia nesse sentido também. E aí, a gente começou a pensar o uso das cores, o uso do verde dentro de casa, tudo aquilo que te traz alguma sensação de bem-estar. Agora, falando sobre isso, Liz, achei muito importante que eu lembro de pessoas que diziam assim, cozinha, às vezes tinha uma pessoa que cozinhava para suas famílias, e com a pandemia essas pessoas começaram a cozinhar e começaram a ver o quanto é prazeroso estar na cozinha, e daí quiseram então mais funcionalidade, mais proximidade, mais conforto, mais luz, mais beleza nas cozinhas, que geralmente era um ambiente que para muitas famílias não era o centro da casa. Exato, e passou a ser, né? E muito mudou, acho, também na nossa cultura nesses últimos anos, Cris, no sentido de que nós tivemos uma invasão de homens na cozinha também. O que é ótimo! O que é maravilhoso! Agradecemos! E a gente também começou a adaptar os espaços, né? Porque entre a percepção de um homem para uma mulher na cozinha tem algumas diferenças. Então, nós também começamos a trabalhar olhando este novo público, né, este viés mais masculino, né, os homens gostam das coisas mais à mão, mais práticas, tudo mais organizado da maneira deles. Então a gente começa também a observar para quem nós estamos fazendo o ambiente hoje. Quem de fato vai usar o ambiente, né? É o homem que cozinha, é a mulher que cozinha, ou existe uma secretária em casa que dá este apoio, né? E isso sempre a gente faz durante um briefing.
Durante a visita no cliente, né, a gente começa a entender as necessidades e a partir deste briefing a gente vai propondo as sugestões de projeto. Até tu se refere a isso, né, Lisiane, porque na Grenoble existem profissionais, arquitetos próprios da Grenoble que conseguem, então, gente, identificar exatamente o que você está buscando a partir dessa anamnese, desse briefing que é construído, que cor, que ambiente, qual funcionalidade, qual padrão, enfim. Como é que é, Lisi, esses 27 anos aí, né, conduzidos tão bem, tão firmes no mercado, com tanta tradição, como é que é ter uma equipe que obviamente não é de hoje, mas ter uma equipe onde a pessoa chega lá e ela só diz, olha, eu quero fazer uma reforma. Muitas vezes ela nem sabe exatamente o que ela quer. Mas em que ambiente? Ela sabe que é na sala, ou no quarto, ou na casa inteira, enfim, mas nem sabe exatamente. Como é que é essa construção que vocês fazem para que a própria pessoa, junto com a tua equipe, consiga entender de fato o que ela está buscando, ou muitas vezes o que ela nem sabia que estava buscando e a necessidade é apresentada por vocês. Como é que é esse processo todo, Lisiane? Olha, Cris, nós sempre tivemos esta percepção de mercado, não vou dizer se é certa ou errada, né? Há outros gestores, outras empresas que não fazem assim, mas essa foi uma percepção nossa. A gente sempre teve profissionais contratados pela empresa. Então, são arquitetos e designers que têm a carteira assinada lá na empresa, ganham um fixo e mais comissões, porque a gente gosta dessa ideia de atender o cliente em tempo real. E a gente percebeu, né, por algumas experiências ao longo desses 27 anos, que o serviço terceirizado, às vezes, ele não atende a tua necessidade no momento exato que tu precisa. Exatamente. Então, já trabalhamos com montadores terceirizados, né, na parte de montagem, mas nós temos a nossa equipe de montagem também. Então, esses arquitetos, hoje, eles se dividem em duas etapas, né, dentro do nosso processo. Tem aqueles que fazem a medição, fazem o briefing, o contato do cliente, desenvolvem os projetos, realizam a venda. E depois tem mais uma equipe de projetos que são arquitetos, né, técnicos para a conferência e a implantação dos pedidos na fábrica. Por que nós dividimos esse trabalho? O nosso intuito era de reduzir a zero a margem de erros. E também a sobrecarga de trabalho, né? Porque tu fazer toda a cadeia, todo o processo, ele é bastante trabalhoso, ele é minucioso, ele requer atenção. E a gente percebeu que se a gente deixasse a equipe de vendas e de projeto mais livre para fazer esse trabalho bem feito, a parte da conferência, que é muito meticulosa, também fica a cargo dessas duas meninas que nós temos lá hoje, profissionais, são arquitetas, uma designer e uma arquiteta. Então elas voltam na casa do cliente, fazem a conferência das medidas, voltam para a loja, abrem os projetos, fazem toda a conferência e implantam na fábrica. Por isso que tu se refere a essa diminuição a zero da margem de erro, porque é muito conferido, trabalhado em cima daquilo ali. A nossa fábrica trabalha com milímetros. Não é mais como a gente dizia, uma vez a gente brincava, né, que o marceneiro dizia, não, diferença de palmo, prego puxa. Boa essa. Não dá só um trabalhinho ali com prego que a gente consegue adequar, mudar isso. Não é mais assim. Não dá, Cris. A gente trabalha com milímetros, a nossa ideia é deixar o ambiente 100%, né, com acabamento perfeito, tal como ficava no papel. Antigamente, é que agora não é mais no papel. Hoje fica no computador, né? A ideia é que fica exatamente como está ali. Perfeito, né? Que preencha os espaços, que se tiver uma diferença de esquadro na parede, o móvel consiga se ajustar, se adequar. Então, a fábrica hoje trabalha com milímetros, os móveis podem ser editados, né? As chapas todas, a gente consegue fazer um trabalho 100% personalizado. Agora, tu nos trouxe até, gente, quero mostrar para vocês aqui, essa revista da Finger, que nós estamos falando aqui da fábrica, que fornece, que trabalha com milímetros, com perfeição de cores, de materiais, que a Lisiane vai nos contar. E se a Grenoble tem 27 anos de história, tradição,
poxa, se manter no mercado, se atualizando com tecnologia, se atualizando com forma de tratar as pessoas, com capacitação cada vez mais das equipes. Nós temos também a Finger, e por isso essa parceria de 16 anos, Lise, que vocês têm a parceria com a Finger. 16 anos. Exclusividade da Finger aqui em Santa Maria. Exclusividade, é uma loja exclusiva da Finger em Santa Maria e região. E a Finger tem 45 anos de mercado, é uma empresa familiar e ela vem se aperfeiçoando ano a ano, né, trazendo materiais exclusivos que nenhuma outra fábrica no Brasil trabalha. Fantástico isso. A gente não trabalha com laca, mas a Finger busca no exterior, né, vem de alguns países, a resina polimérica, que é um produto totalmente diferenciado, 100% mais resistente que a laca e oferece padrões de cores maravilhosos, né? Nós temos muitos padrões de amadeirados e cores. Lindo. E essa resina polimérica, ela é usada hoje nos painéis dos carros da BMW. Então coisa meio sem graça, sem tecnologia nenhuma. É fantástico, Cris. Olha, ele dá um padrão de acabamento e de cobertura na chapa maravilhoso. Imagino que a durabilidade, então, sem comparação com a laca, muito maior, né? Muito maior, muito maior. Certeza. Agora, visualmente, ela parece a laca. Ela parece a laca, ela tem o brilho da laca. Os amadeirados também são lindíssimos, é um padrão muito fiel ao natural. Então, a gente está bem satisfeito, assim. Esse ano foram 17 lançamentos de resina polimérica, o que trouxe para a nossa empresa também uma vasta opção para o cliente, né, de cores, de acabamentos, né, de padrões. Agora, Lisiane, essa construção, né, de 45 anos da Finger, de tecnologia, etc., desenvolver um material como esse, estamos falando de algo que não existe parâmetro, imagina ser do mesmo material da cobertura de uma BMW, olha a qualidade do que nós estamos falando. Para aquele cliente que montou a sua casa, o seu ambiente, né, com móveis Finger, que aí depois nós vamos falar sobre dobradiça, sobre acabamento, sobre tanta coisa que faz aquele conjunto ser, além de lindo, perfeito, né, exato, ser extremamente funcional. Como é que a Finger percebe a necessidade de adaptação do mercado à sua tecnologia, ou da sua tecnologia ao mercado? Olha, Cris, só para tu fazer uma ideia da preocupação da fábrica em trazer maquinários novos, em capacitar o pessoal. Hoje ela tem 300 funcionários aproximadamente. Estão ampliando o Parque Fabril em 7.000 metros quadrados, né? Toda a parte administrativa vai ganhar todo um setor novo lá, um prédio novo. E eles hoje têm o Parque Fabril mais moderno da América Latina. Que fantástico. A Finger esse ano ganhou um prêmio de exportação. Então, a preocupação deles é trazer a tecnologia agregada ao produto a um preço compatível, né, com o que o mercado hoje é capaz de suportar também, né? A fábrica não pode trabalhar fora de um contexto, né? Então, hoje eles têm mais de 130 lojas no Brasil, lojas exclusivas, exportam para 8 países e estão constantemente num crescimento, né? Eles vão 3, 4 vezes para a Alemanha. Inclusive, a fábrica tem como slogan o design alemão, o design europeu com a precisão alemã. Vamos de novo. O design europeu com a precisão alemã. Vamos lá, de novo. Inclusive, a fábrica tem como slogan o design europeu com a precisão alemã. Nossa, tem como ser mais perfeito? Isso aí é impossível. E eles trazem muito desse conceito da precisão alemã em todas as ações da fábrica, não é só na qualidade do produto, quanto é uma fábrica muito organizada em termos financeiros, no atendimento, no marketing, é aquele corte entre isso aqui está muito bom, daqui para cá não serve. Trabalhando só nessa margem. Exato, aqui. Então por isso que eles trabalham com essa questão da precisão alemã.
Então, todos os móveis têm um acabamento perfeito. Se não está perfeito, volta, faz de novo, vem de volta. E isso é muito, e por isso talvez também a escolha de vocês pela Finger, que é uma forma de trabalhar da Grenoble, que eu até gostaria de já deixar o convite para a nossa próxima entrevista, porque, gente, nós temos aí spoiler de uma novidade da Grenoble. Podemos contar na nossa próxima conversa, Elisiane? Podemos. Uma novidade que a Grenoble Móveis Planejados está trazendo para Santa Maria, que vai causar muito orgulho para a cidade inteira, juntamente com a Finger. Nós iremos contar, então, na nossa próxima entrevista. Muito obrigada, adorei nosso papo, Lisi. Eu que agradeço, Cris, é sempre um prazer. Obrigada. Este foi o Olhar D de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã tem mais.